Um boneco contou mais de mim mesma, parte 1. Nas aulas presenciais da fazedoria de brinquedos, as minhas alunas me desafiaram a fazer um Papai Noel. Eu não gosto de Papai Noel, disse a elas. Explicando o motivo, disse-lhes que eu entendia que a Coca-Cola havia se apropriado da história de Nicolau, que acabou perdendo o sentido. Eis que me dizem em seguida: mas por que você vai deixar que a Coca-Cola tome o Papai Noel de você? Aquilo fez sentido para mim. Me lembrei quando eu era bem pequena e esperava ansiosamente pelo Papai Noel, que chegaria na nossa casa vindo numa carroça decorada cheia de brinquedos. Eu tinha pedido uma bicicleta. Será que eu ganharia? Como se ainda fosse hoje, vejo aquele homem de roupa vermelha e branca, botas pretas, tocando um sino e carregando um saco cheio, mais um pacote um pouco maior. Será que era bicicleta? Pode imaginar a minha alegria quando eu descobri que sim, era a bicicleta que eu tinha pedido. Aprendi a andar de bicicleta nela, com a ajuda do meu pai. Lembrei de outras vezes que o Papai Noel chegava na casa da minha avó materna ou da minha madrinha, até quando a gente cresceu e tentava adivinhar qual tio que estava por debaixo daquelas roupas características. Ok, vamos fazer o Papai Noel. Segue na parte 2. Comecei com um impulso de fazer um boneco grande, lá pelos 40 centímetros. Teria estrutura interna de arame para poder assumir diferentes posturas. Imagina, um Papai Noel que pudesse estar todo dia num lugar diferente da casa. Seria muito divertido. Daí, ele assumiu o posto de protótipo. Se desse certo, se ficasse bonito, eu poderia ensinar para minhas alunas. E fui fazendo. Um desafio. Eu, em 12 anos de bonecaria e fazedora de brinquedos, tinha feito apenas 6 bonecas grandes assim, articuladas. Nunca tinha sido em proporção de adulto. E o boneco foi tomando forma. Enquanto eu ia confeccionando ele, sentia que eu era muito capaz de fazer aquilo. Me inundava de uma força, de um poder fazer, de alcançar novas fronteiras. Estava curtindo cada etapa. Decidi ir tirando fotos dos processos, das etapas, escrever no meu caderno, fui registrando. Quando eu consegui deixar o boneco com a proporção e já o ensaio do que seria a cabeça, levei para mostrar para as minhas alunas. Muito difícil, me disseram. Escolheram fazer o boneco sem arame por dentro, apenas a estrutura do corpo em malha, um boneco de pano. Mas aquele quase Papai Noel já tinha me aberto janelas na alma. Segue na parte 3. Um boneco contou mais de mim mesma, parte 3. Sincronicamente, no segundo Festival da Boneca Waldorf, organizado por Nina Veiga, conheci o trabalho de Barb Kolb e Maureen Carlson, que trabalham com bonecas de forma terapêutica. Uau! Aquele trabalho mostrava muito do que eu já experimentava com o boneco quase Papai Noel. Criá-lo estava mexendo em mim. Eu estava encontrando espaços internos desconhecidos. Daí, resolvi mergulhar nessa experiência e o que seria o personagem associado ao Natal passou a ser meu companheiro de descobertas. Corpo estruturado, cabeça pronta, ganhou boca e olhos bordados, sobrancelha, nariz, orelhas, cabelo e barbas brancas. Fui achando ele tão lindo e me sentindo mais e mais capaz de fazer outras coisas. Não só nesse boneco, mas também na minha vida corriqueira. Esse boneco me convidava a experimentar coisas diferentes, nem que fosse um ponto de vista. Me convidava para entrar no "e se eu não pensasse desse jeito, como seria?". Chegou a hora da vestimenta. Quando eu comecei a pensar no Papai Noel, lá no começo dessa história, eu já tinha decidido que a roupa dele seria verde musgo. Ahá, seria a minha parte que não aceitava o lance da empresa de refrigerante e aquela roupagem tradicional. Eis que surgiu uma calça verde musgo e uma camisa de flanela, óbvio. Era nítido para mim que teria que ser desse jeito. De repente, aquele boneco na frente da minha mesa de trabalho, me olhando todos os dias, já estava ganhando vida.
Eu quase podia ouvir a voz dele. Chegaram os calçados, marrons, com amarração laranja escuro, quase uma bota. O boneco se põe de pé, sem apoios. Minha criatura estava criada, bem menos assustadora que a de Frankenstein, e já fazendo parte dos meus dias, como Pinóquio. Segue na parte 4. Um boneco contou mais de mim mesma. Parte 4. Então, lembrando do trabalho com as bonecas terapêuticas, passei a imaginar como seria a história do boneco que nascera no meu ateliê. Peraí, eu tinha que escolher um nome. Mas nada me vinha como possibilidade. Depois de alguns dias, como que esperando o nome certo surgir, eu tive certeza. Ralph. Não, nem conheço ninguém com esse nome. E o motivo de ser esse veio algum tempo depois. Ralph é um cara bondoso. De tantas experiências da vida, tem uma paz que podemos sentir de dentro dele, de quem não entra mais em certos embates, porque simplesmente não vale a pena. Ele já sabe sobre isso. De poucas palavras, pois as usa com critério, passeia pelo mundo deixando-se surpreender pelo que de novo pode surgir em cada situação. Anda por aí sua grande moto e passa de couro bem usada, com marcas de suas vivências. Num primeiro tempo, esse foi o início da história de Ralph. Resolvi fazer uma brincadeira com ele e as pessoas que acompanham meu trabalho no Instagram, perguntando o que ele comeria, qual teria sido a sua profissão. E as respostas foram as mais diversas. Alguém palpita a profissão desse senhor? Professor de educação infantil aposentado, médico, psiquiatra ou filósofo, escritor, médico homeopata. Uai, ele pode ser mais de uma coisa também. Me mostrando assim como o boneco pode, de fato, receber aquilo que na psicologia chamamos de projeção, conteúdos internos que eu direciono para um objeto externo, a grosso modo. E tudo bem. Foi interessante observar como cada pessoa que respondeu trouxe algo de si, ou algo que desejava experimentar, sendo Ralph. Também assim acontecia comigo. Gosta de fazer trilha e tomar uma cervejinha. Segue na parte 5. Ralph é solteiro. Encontrou algumas namoradas ao longo da vida a quem esteve realmente vinculado, mas ainda não tinha encontrado alguém que estivesse disposta a estar com ele em sua casa de madeira, num vale com um lago por perto. O trabalho com esse boneco tomou forma. Poderíamos detalhar mais sua história. O que gosta de comer ou beber? Sendo escritor, o que ele escreveria? Comendo pão com geleia, chá? Geleia e chá de qual sabor? Se ele gosta de beber vinho, que tipo de vinho? Sozinho, acompanhado, em qual situação? E como diz Martin Buber, fazer é criar, inventar é encontrar, dar forma é descobrir. Aliás, esse tem sido o texto que me conecta demais com essas descobertas, com Ralph e outras bonecas e bonecos que vieram depois dele. Em certo momento da minha vida, mais tumultuado, fiz uma pergunta ao Ralph e ele me responde: apenas ame. Estava, na verdade, não querendo amar a pessoa com a qual eu estava nesse momento tumultuado. Não mesmo. Sentia raiva, angústia. Mas Ralph insistia. Apenas ame. Porcaria. Eu gostaria de ter ouvido outra resposta, sinceramente. Eu sei. Que é um boneco, que eu o fiz, e que essa história de perguntar é realmente um jeito de lidar que vai me dar pistas sobre mim mesmo, de forma mais externalizada. É como se uma parte de mim estivesse ali, na mesa do meu ateliê, olhando para mim, e eu pudesse olhar para ela e conversar. Bom, eu confiei no que eu vi. Dias depois, em um diálogo com a tal pessoa que me referi há pouco, já cansada de tentar convencer, de justificar e todo o resto que a gente costuma fazer em situações semelhantes,
Apenas me coloquei na minha vulnerabilidade. Escancarei meus profundos sentimentos e disse: eu sinto medo. Quando olho para o futuro, me sinto muito angustiada, me dá até pânico. E a pessoa do outro lado fez um silêncio. Eu sabia que tinha verdadeiramente comunicado sobre mim. O contato mais direto, mais honesto. E isso era amor. Ralph tinha razão. Apenas ame, ele me disse. A vida é tão profunda e sutil, hein, Ralph? Segue na parte 6. Um boneco contou mais de mim mesma, sexta e última parte. Depois de Ralph, outras bonecas vieram, cada qual com a sua característica, seu formato, com materiais diferentes. E da mesma forma, com uma história própria. Continuam me dando respostas únicas, sempre certeiras. Às vezes acontece uma conferência aqui. Acabo por perguntar sobre alguns temas. Sempre surpreendente. São muitos detalhes, nuances e desdobramentos desde esse primeiro tempo de Ralph. Descobri com essa ferramenta de fazer bonecas e escutá-las uma maneira muito concreta para me debruçar sobre aspectos mais invisíveis em mim. Por vezes, as respostas chegam dias depois, e a vida se encarrega de fazer os complementos em sonhos, situações, músicas e poemas que me chegam. Tem frescor. Continuo conversando com Ralph. Me coloco numa postura ativa, aberta ao que pode chegar, e construo a trama. A trama de ser eu.